Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar dos 10 erros mais engraçados que brasileiros cometem em inglês. Lembrando que a intenção desse vídeo não é fazer graça com os erros dos outros e nem fazer ninguém se sentir mal por esses erros, mas mostrar que às vezes a gente acha que a pessoa vai entender mesmo a gente errando e acaba tendo um significado totalmente diferente, mais engraçado do que o que a gente queria falar. O primeiro erro é traduzir nomes de cidades. Tem cidades grandes que têm nome em inglês e em português, como London, Londres, New York, Nova York, mas traduzir nome de cidades pequenas não é certo. Era muito comum quando eu trabalhava no Brasil corrigir redações que as pessoas escreviam I live in warehouse, que seria a cidade de Armazém, em Santa Catarina, que traduzida ficaria eu moro num armazém, num galpão. Então já muda totalmente o sentido da frase. A mesma coisa com tubarão, Shark City. Não é algo muito comum traduzir para o inglês, então acaba ficando um pouco engraçado esses nomes de cidades brasileiras no inglês. O segundo erro é usar your para tudo. Então, no português é muito comum a gente usar o seu, sua, para várias situações. Então, quando tá falando diretamente com a pessoa, ou quando tá falando dele ou dela. E no inglês não tem como fazer isso, porque fica errado, fica totalmente outro sentido. Por exemplo, no português, às vezes falamos, a Maria estava no parque com seu marido. E a gente entende que era com o marido da Maria. Mas se falar em inglês, Maria was at the park with your husband, fica o marido da pessoa que você está falando, não o marido da Maria. Então imagina a confusão que trocar esse pronome pode causar. O certo seria falar Maria was at the park with her husband, que seria ela estava no parque com o marido dela. Uma coisa que eu percebi como professora é porque às vezes a gente corrige o your para her. Então a pessoa errou na frase e só corrige, não é your, é her. E muitos alunos pensam, mas a professora entendeu, então não tá tão ruim. Mas geralmente o teu professor vai entender porque ele fala português. Se você falar essa mesma frase para alguém de fora, o sentido é totalmente diferente. Ele não vai entender da maneira que você quer passar a frase. Então o que eu faço muitas vezes é reagir como eu reagiria ouvindo essa frase se eu só falasse inglês. Então se a pessoa fala Maria was at the park with your husband, eu vou falar my husband? Who is Maria? E aí o aluno vai perceber que tem esse sentido errado. E aí fica muito mais fácil a gente gravar que aquilo é errado, que a pessoa não vai entender, se a gente passa pela situação de mostrar como é o significado real da frase. Então lembrando, your é só diretamente para a pessoa que você está falando. Se você vai falar dele, seria his. Se for falar dela, é her. O terceiro erro é um pouco pesado, mas eu já vi muitas histórias de pessoas que pagaram mico por causa dessa palavra, então eu acho importante mencionar. A palavra Coca-Cola, se você vai pedir uma Coca fora do Brasil, é Coke. Se você não está pronunciando Coke, é muito provável que você esteja pedindo por um pênis. Então tome cuidado com essa palavra. Além disso, nesse mesmo sentido, eu vejo muitas pessoas pedindo pelo tamanho de bebidas e falando medium, em vez de falar medium. E eu escuto que as pessoas não entendem. Eu já vi aqui também, às vezes, a garçonete, que era brasileira, falando, medium. E o cliente que só falava inglês não entendia. Medium. E muitas vezes eles também usam regular, pro tamanho médio de uma bebida. O próximo erro, eu tenho um vídeo inteiro só falando sobre esse som, porque na verdade é um som que existe em várias palavras. E a gente acaba errando várias palavras por causa desse som, que é o som do I mais curto e o I mais longo. E às vezes alguma dessas palavras é palavrão. Então temos que tomar cuidado. Um grande exemplo que eu vejo que a gente erra bastante é quando quer falar fit, de fitness, e acabamos falando feet. Então, eu quero ser fit no ano que vem, quer dizer que eu quero ser um pé ano que vem. Então, tomem cuidado também com essa pronúncia. E também acontece muito, porque a gente tem a tendência de falar sempre longo. A gente não tem esse curto no nosso português. Então, a tendência de quando quer xingar alguém, acaba chamando de praia ou de lençol, né? Que fala beach, sheet. Isso não é um palavrão. Então, a gente acaba falando a outra palavra e às vezes quer encurtar a palavra que não é e acaba falando palavrão quando não é também. Então, atenção com esse som do I mais longo e do I mais curto. Nesse mesmo assunto do I, que a gente gosta muito de colocar I onde não tem, é colocar I no final de tudo quanto é palavra. Porque a gente não tem palavras que terminam com som de consoante, assim, bem como do inglês. Então, a gente acrescenta esse I, e no inglês, se a gente coloca o I, vira diminutivo. Então, é muito comum parecer que brasileiros estão falando sempre no diminutivo. Não é um erro que vai causar muito problema de comunicação, mas pode ser meio estranho para a pessoa se você fala tudo no diminutivo. Então, por exemplo, dog, que é cachorro, a gente fala doggy.
que é cachorrinho. Facebook, Facebook, que seria tipo Facebookinho. Então, para quem não tá acostumado com o sotaque brasileiro, pode parecer um pouco estranho. Então, tentar reduzir esse i no final e pronunciar a última letra mesmo. Um outro erro é querer inglesar mais o inglês, ou até padronizar, digamos, o inglês. Porque tem muita gente assim que vê, o i tem som de I e o a tem som de a. Então, querem fazer isso para todas as palavras, mas o inglês não segue um padrão fonético. Então, a gente acaba fazendo uns erros. Por exemplo, a palavra sense, eu vejo muitas pessoas falando science, que acaba parecendo science, que, tipo, ciência. Ou até ago, like 2 hours ago, 2 horas atrás, ago, as pessoas falam ago. Tento exagerar um pouco, tipo, apple também, em vez de apple. Então, cuidado com essas pronúncias, porque inglês não segue um padrão. Então, porque uma palavra é pronunciada daquele jeito, não quer dizer que é sempre aquela combinação de letras que vai ser pronunciada assim. Outro exemplo disso também é muito comum o live, em vez de live. Então, I live in Brasil. Não, I live in Brasil. Porque live quer dizer ao vivo. Se escreve igual, mas se pronuncia diferente. O 7º erro seria traduzir expressões brasileiras literalmente para o inglês. Isso é muito comum, ainda mais gírias. Raramente vai ter uma gíria que vai ser a tradução exata. Então, já li muitas redações que as pessoas falavam, how are you? Beauty? Que queria dizer, tipo, beleza, mas esse beleza não tem o mesmo sentido em inglês. Beleza é beleza, de aparência, não para perguntar como uma pessoa tá. Então, não tem esse beauty. Então, outras expressões também. Então, tomem cuidado com traduzir literalmente essas expressões brasileiras, especialmente gírias. O 8º erro é colocar a ou a na frente de tudo. Então, quando a gente está pensando no português, é muito comum a gente falar e aí a gente acaba botando o a, que quer dizer um ou uma, às vezes até na frente de plural, e fica um pouco estranho. Então, eu já ouvi muito no caso, tipo, she has a blonde hair. Então, quer dizer que ela tem um cabelo loiro. Ou ela tem um cabelo loiro e o resto é de outra cor, ou ela só tem um cabelo loiro, porque hair é plural, então a gente não usa esse a. Também acontece com o olho. He has a green eye. Então quer dizer que ele tem um olho verde e o outro é de outra cor, ou ele tem só um olho. Se ele tem olhos verdes, he has green eyes. Não tem a. Então, cuidado em botar esse a na frente de tudo, porque ele é singular. Esse erro tá dentro da tradução literal, mas eu gostaria de acrescentar porque eu vejo muito também. Água com gás, a pessoa falar water with gas. Water with gas quer dizer água com gasolina. Então tomem cuidado, eu acho que deve ser tão ruim quanto água com gás, mas a diferença é que se tomar água com gasolina, provavelmente você morre, né? Então é melhor falar sparkling water, que é o certo. Água com gás, em inglês, sparkling water. E o último erro de inglês também afeta várias palavras, que é o som do SH e CH. Então, se trocar esse som, geralmente vira outra palavra, então tem que tomar cuidado. O CH tem um som de tch, tipo o nosso tchau. E o SH é mais soprado, tipo sh, quando tá pedindo silêncio. Um exemplo que eu já ouvi, na verdade, juntou esse erro de pronúncia com o nosso I alongado com I curto. Alguém falou he cheated on his girlfriend, em vez de he cheated on his girlfriend. Então, a pessoa quis falar que ele traiu a namorada e acabou falando que ele cagou na namorada. Então, tem que tomar cuidado. Esse cheated, com o som de cheated, também pode ser de colar na prova. Então, se falar cheated, ou na prova, quer dizer que ele cagou na prova, em vez de cheated, de ele colou. Então, tem que tomar cuidado com esse som também. Tem até um trava-língua, eu não lembro muito bem, mas eu vou deixar aqui embaixo com esses sons de sh e t, tipo shoes, choose, de sapato, de mastigar, de escolher. Então, esse som pode trocar totalmente a palavra, então tomem cuidado. Então é isso, pessoal. Você já pagou algum mico com alguma dessas palavras em inglês? Compartilhe a sua história e ajude mais pessoas a aprender inglês. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday.